Eu vejo que o Rafael entrou. Você poderia dizer, Rafael, sobre sua posição ser aristotélica, platônica? Realista ou moderado? Ou realista ou nominalista? Vocês estão perguntando sobre os universais, né? Se eles são abstrações nossas ou coisas que existem e que nós apenas descobrimos, é isso? É. Eu entendo que, inclusive, essa é uma crítica que eu faço, né, ao Berkeley, porque ele, como empirista, dizia que os universais eram apenas palavras, né? Ele chegou a dizer que as abstrações, quando não são meras palavras ocas, elas se referem apenas àquilo que une objetos distintos, ou seja, a semelhança entre esses objetos, né, que nós encontramos, nós damos a ela o nome de animal, o nome de casa, né, o nome de corpo, por um processo de imaginação em que nós pegamos um determinado objeto, separamos uma qualidade dele e sempre que nós encontramos algum outro objeto que tem essa qualidade, então nós falamos, ó, este objeto também é uma tomada, por exemplo, né, porque ele tem as características que nós atribuímos a esse conceito de tomada. Então é sempre a partir da observação empírica, né? De modo que, pelo que eu entendi dos livros dele, realmente não há os universais em si, né? O homem é que faz esse trabalho aí de construção, né? E ele usa para meros fins práticos, né? Para que ele possa se comunicar, ele fala desses tais dos universais apenas, para que ele consiga se fazer entender, né? Ah, eu quero determinado remédio, né? Ele não está falando de um comprimido específico, mas ele está falando de algum comprimido que tenha determinado princípio ativo, né? Em certa parte eu concordo com ele. Ele não está falando nada absurdo, mas eu acho que ele ficou muito aquém, sabe, nessa investigação. No livro Ciris, ele acabou estendendo essa visão, tá? Eu não li esse livro, mas eu já ouvi falar que Berkeley ele ficou bem platônico, né? Porque se você raciocinar com base nas coisas que ele colocou, você vai chegar à conclusão de que Deus, enquanto uma mente estática, né, que já tem todas as ideias em si mesma, né, que é uma mente que tem todas as ideias em si mesma, ele de certo modo conhece assim eternamente as coisas que nós conhecemos temporalmente aqui, né, na visão do Berkeley. E aquilo que o Platão chamou de ideias, as formas das coisas, que seriam objetivas, né, nada mais seriam do que as ideias tais como Deus as vê, né? Nós vemos as ideias de um modo distorcido e Deus vê as ideias perfeitamente. Então ele conhece muito bem o que é essa tal da essência do cavalo, do homem, da nuvem, do chão, etc. Todos os objetos que nós conceituamos, né? Deus já tem o conceito dessas coisas em si mesmo. E nós construímos esses conceitos aqui, mas ao mesmo tempo não é que nós criamos os conceitos do nada. A gente constrói eles aqui como nós construímos uma equação matemática. Nós fazemos a equação. Mas essa equação reflete uma coisa que preexiste essa construção humana, sabe? E nós, quando construímos qualquer conceito, nós estamos descobrindo algo que já devia estar na mente de Deus, por uma questão de necessidade lógica. Uma vez que você aceita o que o Berkeley fala sobre ontologia e sobre Deus, você vai chegar nesse ponto. Então, a diferença entre Berkeley e Platão talvez seja mais de ênfase e de conteúdo, ou melhor, seja mais de ênfase que de conteúdo. E outra coisa que eu queria falar é que eu queria muito chegar nele, né, no irlandês, e perguntar assim: escuta, você percebe essa semelhança, né? Como que você sabe que uma coisa é semelhante à outra? Você percebe a semelhança? Ou será que você percebe qualidades entre si e aí você faz um exercício intelectual, você repara a semelhança
E você, é porque se você percebe a semelhança, que cor tem a semelhança, que tamanho tem a semelhança, que cheiro tem a semelhança, qual a sensação da semelhança? Me parece evidente que a semelhança é uma coisa abstrata, né? Mas essa abstração não pode ser uma livre criação humana. Como ele chega a falar, ele fala de uma junção arbitrária das percepções, né? E eu, inclusive, estranhei isso. Eu comentei na nossa leitura comentada que eu entendo que foi errada essa palavra, que nós não juntamos as coisas arbitrariamente, né? Se fosse assim, a gente estaria em sérios riscos, né? Até de comunicação. A gente viveria cada um no seu próprio universo e seria muito difícil a comunicação, mas existe uma estrutura própria do sujeito, própria da mente racional, ou pelo menos da mente humana, e nós fazemos a junção de acordo com essa estrutura que nós temos. O Kant trabalhou bem esse ponto depois, né? Embora ele tenha exagerado em certas partes. Mas, em resumo, pessoal, eu entendo que os universais, eles são as ideias divinas, tá? E nós descobrimos os universais por um processo de abstração a partir das percepções, quando nós construímos os conceitos. E qualquer conceito que você construa, ele preexistia na mente de Deus. É assim que eu concluo. Eu entendo que os universais não podem ser ideias, né? Não podem ser ideias, por exemplo, de Deus, nossas, né? No caso, nossas. Enfim, não possam ser ideias de Deus. Que, por exemplo, os princípios da lógica, por exemplo, se eles fossem ideias dessa mente que nós chamamos de Deus, eles estariam sujeitos a Deus, né? Eles seriam contingentes, na minha opinião. Eles não poderiam ser necessários. Eles seriam contingentes. E se assim fosse, por exemplo, Deus poderia não existir e não existir ao mesmo tempo, o que, a meu ver, é inconcebível, porque existir e não existir ao mesmo tempo é impossível pelo princípio de não contradição. Deus também seria, ao mesmo tempo, tudo que Deus fizesse poderia nem ser possível, nem impossível, mais uma terceira coisa, porque isso seria ferir o princípio de ser excluído. E por aí vai. E com todos os princípios da lógica, com todos os... enfim. Então, eu penso que não possam ser ideias, né? De fato, nós temos ideias, nós suscitamos ideias dos princípios, né? Da lógica, das regras matemáticas, né? Por exemplo, as regras matemáticas, elas seriam contingentes se fossem ideias na mente de Deus. Então, Deus é um. Então, Deus poderia... um é igual a um é diferente de zero, né? Representando um como uma coisa existente, zero como uma coisa inexistente, né? Deus poderia ser tal que ele fosse um igual a zero, né? Está equivalente até, análogo até à questão do princípio de não contradição. Que poderia existir e não existir se esses princípios e regras fossem ideias na mente de Deus, né? De modo que fossem objetivos para nós, porém subjetivos para Deus. A meu ver, eles são objetivos mesmo para Deus, caso ele exista, considerando-se que Deus é, por definição, uma mente. Você não pode conceber nenhum cenário onde, por exemplo, 2 mais 2 seja diferente de 4. Você não pode conceber nenhum cenário onde se pudesse transgredir quaisquer dos princípios da lógica, né? Então, são coisas absolutamente necessárias. E, como tais, não podem ser meras ideias. Não podem ser meras ideias. Porque se fossem meras ideias, não seriam objetivas. Seriam subjetivas. Seriam objetivas para nós, ok.
mas seriam subjetivas para Deus. E não tem como serem subjetivas para Deus. São objetivas para Deus, né? Posso perguntar uma coisa? Sim. Nós estamos aqui discutindo sobre esses universais, né? Que pelo que eu entendi, mais ou menos, seriam conceitos que são universais, né? Enfim, e discutindo sobre Deus. Mas a minha pergunta vai no sentido de até onde vai o raciocínio humano? Até onde o ser humano é capaz de entender, raciocinar e elaborar lógica para compreender racionalmente o mundo? Até onde? Sua pergunta é muito pertinente. E eu vou responder o Farias e vou responder você juntamente, tá? O Farias, é o seguinte, Muito bom. não é pelo fato de os universais serem ideias na mente de Deus que essas ideias podem ser revogadas em alguma hipótese, como se Deus pudesse ter uma ideia diferente. Realmente existe uma estrutura necessária para a realidade, ou seja, existem coisas que são indestrutíveis, que são eternas no mais amplo sentido, tanto regressivamente como progressivamente. A gente nunca pode imaginar um cenário em que a lógica não valha, né? A lógica que determina que uma coisa é igual a si mesma, que ela não se confunde com o seu contrário e que ou uma coisa é ou não é. E aqui você já vê, Lores, como que a gente pode encontrar a verdade das coisas, porque se você consegue encontrar um conceito ou uma ideia, melhor falando, que não admite refutação, nem mesmo possível, não porque seja uma ideia lançada assim, como eu posso falar, uma ideia à qual alguém escolheu aderir independentemente de qualquer argumento contrário, mas é uma ideia que se mostra imbatível. Não é apenas algo que está em algum campo assim de difícil acesso ou algo que você não consegue imaginar uma hipótese para refutar, né? Se eu, por exemplo, como que você vai refutar se alguém dissesse que existe há 300 trilhões de anos-luz um planeta todo coberto de plantas azuis, sabe? E só existem essas plantinhas ali, não tem outro ser vivo naquele local, né? Seria bem difícil. Então, a gente não tem meios para refutar, mas o que eu estou falando é que existem ideias que se mostram verdadeiras. Elas não se mostram apenas possíveis, mas elas se revelam. Quando você analisa elas, você não consegue duvidar. Você é arrastado irresistivelmente. E se você tentar duvidar, você já vai ter que se apoiar nessas ideias. Então elas são a priorísticas, elas são auto-evidentes, e se você ir contra elas, você vai cometer uma contradição performática, né? E as leis da lógica são assim. As leis da lógica são um padrão que dizem exatamente que uma coisa corresponde a um conceito. É isso que nós queremos dizer quando nós falamos que A é igual a A. Que uma cadeira é uma cadeira. Significa que essa coisa corresponde a algo que não é sensível, né? Corresponde a algo que é abstrato, que é isso que nós transmitimos mediante a linguagem. Eu falo e vocês captam o mesmo que está em mim, né? Porque existe algo que está além das palavras, existe um objeto preenchendo o pensamento. E este objeto, ele pode ser, no caso, sensível, né, como as percepções, só que elas são todas individuais. Você nunca vai compartilhar a minha percepção. A minha percepção só pertence a mim. Agora, existe algo abstrato que está fora da percepção, ao qual eu me refiro quando eu falo da essência de um determinado ser, de um determinado objeto. E quando a gente fala dos universais, a gente está falando disso que está além da empiria. E aí nós chegamos no ponto, mas será que a gente pode conhecer o universal, né? No livro que eu citei, da leitura que nós fizemos, né, que inclusive eu subi os 2 vídeos, nós temos que terminar a leitura, falta só uma parte pequena do livro, do Berkeley, ele aborda esse tema, ele diz que o conhecimento humano é perfeito. Basta que a gente observe o uso das palavras, para que a gente não cometa exageros, para que a gente não use palavras para falar de coisas que de fato não passam de miragem, não passam de ilusão. E
Entendi. Segundo ele, a gente tem que observar as ideias nuas e sem disfarce, afastando a cortina das palavras para que a gente não se perca em terminologias que não levam, de fato, à progressão do conhecimento. Eu entendo que a forma da gente conhecer as coisas é partindo de princípios, como eu citei, autoevidentes, que fundamentam a si mesmos e que servem de fundamento para qualquer ideia que alguém possa descobrir na sua pesquisa. Esses princípios iniciais, como os princípios da lei da lógica, eles são axiomáticos, né? Eles mesmos fornecem a ferramenta e o material para a construção do sistema de pensamento. E eu quero concluir a minha resposta ao Farias, que o fato de a lógica ser abstrata prova que ela é uma ideia. Por quê? O abstrato, segundo o dicionário, é sinônimo de abstração, que é o processo intelectual pelo qual a mente separa o objeto das suas qualidades. Você dizer que a lógica é abstrata significa que alguém está percebendo a lógica nas coisas como um padrão. Existe o objeto padronizado, existe o padrão, que é abstrato, que não é um objeto, né, no sentido empírico, e existe o sujeito que observa e que extrai esse padrão. Então, se a lógica sempre existiu, significa que sempre houve alguma mente. Mas agora, nós devemos sempre viver conforme a lógica, a razão e etc? Sim, devemos. Onde, Mas eu onde gostaria... fica a emoção humana? Exato. Eu dúvida. abordo isso aí no meu canal, mas eu gostaria de ouvir o Farias. Aí depois a gente fala sobre esse tema. Então, se a lógica, a matemática é exatamente uma ideia, tá? Ela não é objetiva. Porque o que é meramente ideia só é objetivo enquanto ideia. Então, ela não poderia, por exemplo, não haveria a impossibilidade de que, por exemplo, uma coisa efetivamente existisse ou não, porque isso seria meramente uma ideia, não seria uma coisa objetiva, tá? Em segundo lugar, eu concordo, sim, né? Como eu creio no determinismo, no princípio lógico de causalidade, que toda ideia que Deus tenha, caso ele exista, surge inevitavelmente, tá? Dentro da cadeia causal. Então, se ele tem a mesma opinião que nós sobre a lógica, isso está determinado desde sempre, ok? Mas o próprio princípio lógico de causalidade é um princípio lógico, tá? Isso significa que, se é assim que as ideias surgem em Deus, significa que o surgimento das ideias em Deus já está condicionado pelo princípio de causalidade. Então, o princípio de causalidade não pode ser uma ideia na mente de Deus. Outra coisa, Deus, ele descobre, se ele é uma mente, o máximo que ele pode fazer é descobrir que, por exemplo, é impossível que uma coisa exista e não exista ao mesmo tempo. Quer dizer, ele tem essa ideia, que é uma descoberta, de que uma coisa não pode existir e não existir ao mesmo tempo. Não é uma criação dele. E não é meramente uma coisa que surge automaticamente e inevitavelmente. É uma descoberta que ele faz enquanto mente. Ok? Porque seria impossível que não fosse assim. Mesmo que não houvesse mente alguma, os princípios lógicos, eles são absolutamente necessários. Então, eles não podem ser ideias. Se o dicionário chama uma coisa abstrata de uma coisa que dependa da mente, e diz também, ok? E diz também que os princípios da lógica são abstratas, agora o dicionário está se autocontradizendo, porque os princípios da lógica não são mera ideia, eles são objetivos. Eles são objetivos, eles são necessários, absolutamente necessários. Não tem causa.
Então, eu não tenho nenhum comprometimento com o que o dicionário diga, porque o que eu estou fazendo é filosofia. Né? Se o dicionário chama isso de abstrato, ok? Chama essas coisas de abstratas e diz que elas dependem da mente, eu posso discordar dessa afirmação do dicionário. Não são dependentes da mente. Né? A própria mente de Deus depende disso. A própria mente de Deus depende disso. Porque se as ideias surgem em Deus, inevitavelmente, Deus já está sujeito ao princípio de causalidade, para começar. Se a própria existência de Deus depende do princípio de não contradição, porque diz assim, você pode dizer assim, não, por acaso Deus existe somente, não existe e não existe. Mas se você parar para pensar, é inconcebível que ele, a gente está falando em termos contingentes, né, contingenciais, existisse e não existisse ao mesmo tempo. Deus, enquanto mente, é contingente. O que não é contingente é o princípio de não contradição, evidentemente. Então não pode ser uma ideia na mente de Deus. Não tem como serem ideias da mente de Deus. Os princípios não são ideias, posto que eles são objetivos. As definições dos dicionários que eu citei são filosóficas, tá? Eles colocam ali na filosofia, aí eles põem. Mas é óbvio que você pode contradizer todos os filósofos, né? Você tem o direito de construir uma filosofia em que você use a palavra abstração em um sentido diferente de todos os filósofos que já viveram até hoje. Só que isso no mínimo, é uma coisa contraproducente. Seria melhor você criar uma outra palavra, então, né, que não é nem concreto, nem abstrato, para se referir a isso que você está falando. O fato de a lógica ser absoluta, irrevogável, incriada, necessária, mostra que existe um sujeito que não é contingente, mostra que existe um sujeito que é absoluto. É simples assim, não tem nenhum segredo. A gente não tem por que dizer que todo sujeito necessariamente, em todo tempo, em todo lugar, tem que ser um sujeito causado, um sujeito contingente, né? É o caminho inverso. Se a gente já sabe que a lógica existe e que qualquer coisa que possa existir depende da lógica, e a gente observa que a lógica é um padrão, é uma forma de ser, e que isso depende de um olhar observador, bem, nós sabemos que nós não somos esse sujeito que observa tudo a todo momento, né? A existência empírica não deriva de nós. O solipsismo foi refutado há muitos séculos já. Então, existe algum sujeito fora do eu aqui, desse eu finito, que é exatamente um ser incriado, por mais dificuldades lógicas que isso levante, mas não levanta nenhuma contradição, mas é uma coisa absolutamente diversa disso que nós temos na experiência ordinária, onde todo sujeito tem uma história com um ponto inicial, né? E respondendo ao que o Loris falou, com respeito até onde vai, né, a lógica e a razão, será que a gente pode viver só com base nisso? Não, nós não podemos viver apenas de modo racional, porque nós não somos seres puramente racionais. O ser humano é um ser finito, ele é uma mente limitada que está prensada por percepções. E a percepção é uma limitação, é algo anti-racional, porque a razão tende ao abstrato, àquilo que é estático, ao conceito. Enquanto a percepção é fugaz, a percepção em si mesma não tem nada... É diferente para cada indivíduo. Isso, é diferente para cada indivíduo, e nós estamos mergulhados nesse turbilhão de percepções. Se nós deixássemos de perceber, nós viraríamos seres que seriam puro pensamento, e aí, pelo que eu entendo, nós nos mesclaríamos com o ser divino mesmo. Nós deixaríamos de ter a individualidade aqui presente, Rafael, Loris, etc., sabe? E viraríamos coisas realmente abstratas, ou seja, apenas ideias observadas por Deus que não têm uma interação com outras ideias, né? Porque na minha filosofia panenteísta nós somos ideias de Deus, só que essas ideias estão conectadas com outras ideias, né? Com outras mentes finitas, que são constituídas por ideias, essencialmente, de Deus. E então, assim, Deus é como se ele fosse o mar e nós somos a onda, sabe?
Se nós deixamos de perceber qualquer coisa, não existe mais limitação em nós. Aí nós nos mesclamos com o divino. E é isso. E aqui eu concluo. Então, mas é bem simples ver que esses princípios e as regras da lógica, as regras da matemática, as regras da lógica, por exemplo, não são ideias. Basta ver que Deus está sujeito a tais coisas. Porque se Deus, por exemplo, o fato de que Deus não pode existir e não existir ao mesmo tempo, é porque há um princípio que torna isso impossível, que é o princípio de não contradição. Há uma impossibilidade a qual nós damos esse nome, princípio lógico de não contradição. Então, notem que Deus está sujeito a isso, ok? De modo que isso não pode ser uma ideia na mente de Deus, visto que Deus está sujeito a isso. Deus está sujeito ao princípio de causalidade. O princípio de causalidade não é Deus, e Deus está sujeito a isso, no sentido de que não pode existir um ser que caiba no nosso conceito de Deus, em qualquer conceito de Deus, aceitável de Deus, que possa ferir o princípio de causalidade. Então, Deus está sujeito a tais coisas. Então, se Deus está sujeito a tais coisas não são as ideias de Deus. Deus apenas forma a ideia dessas coisas, uma vez que Deus é uma mente, por definição. Deus descobre essas coisas. Deus pode, no máximo, descobrir. Ou, em teoria, Deus pode, como nós também, nos enganar sobre tais coisas, como quem diz que é possível haver liberdade. Então, isso é o máximo que Deus pode fazer. Se essas coisas fossem ideias de Deus, então Deus não estaria sujeito a elas. A própria existência de Deus está sujeita a elas. Ao princípio de não contradição, por exemplo, ele não pode existir e não existir ao mesmo tempo. As ações dele estão todas determinadas. Está sujeito ao princípio de causalidade. Ok? Ele não pode ser uma coisa e, ao mesmo tempo, o contrário dessa coisa, a negação dessa coisa, e etc. e tal. Deus não pode, por exemplo, fazer que 2 mais 2 seja igual a 7. Ok? Deus, então, quer dizer, a própria existência de Deus, desde o início, para sempre, está sujeito a tais coisas. De modo que tais coisas, sim, sejam necessárias. Tais coisas não podem ser, então, ideias na mente de Deus. Né? Então, é isso. Sobre a questão de abstração, né, os filósofos, ou a maioria dos filósofos, não sei, pensam que uma coisa abstrata seja uma coisa exclusivamente subjetiva, tá? E chamam de abstrato, por exemplo, os princípios da lógica. Por exemplo, os realistas, muito provavelmente, diriam que tais coisas, os universais, são abstratos. Contudo, eles não diziam que eram meras ideias. Eles diziam que eram coisas objetivas, coisas reais que existem. Ok? Então, eu penso que eu não estou fazendo mal esse termo, né? A nossa própria língua diz que os substantivos abstratos, dentre os substantivos abstratos, incluem amor, regra, princípio. Então, se eu concluo que tais coisas, aí já entra a questão já mais não linguística, mas é uma questão de filosofia. Se eu concluo que tais coisas, estando eu certo ou não, né? E quem está certo o tempo todo sobre toda a questão? Se eu concluo que tais coisas são objetivas, eu devo deixar de chamá-las de abstratas, já que elas são classificadas como abstratas? Não, eu simplesmente digo que o que se pensava sobre os abstratos, sobre os seres abstratos, sobre as coisas abstratas, melhor dizendo, estava errado. E que essa é a minha opinião, ok? Não necessariamente certa em teoria, pode estar certa em teoria, pode estar errada em teoria, né? Então eu penso dessa forma. Deus está sujeito aos princípios da lógica, de modo que os princípios da lógica não possam ser meras ideias na mente de Deus. Até a formação de ideias na mente de Deus obedece aos princípios da lógica, de modo que eles sejam necessariamente objetivos, não subjetivos, não podem ser meras ideias na mente de Deus. Assim, essa é a minha opinião. Em teoria eu posso estar errado,
tá? Eu penso que o meu argumento seja mais convincente a mim, porque só eu não estou dentro de ninguém para acompanhar o modo como cada qual reflete, tá? Mas se eu estiver errado, eu quero ser convencido de que eu estou errado. Ô Farias, eu não vi você enfrentar o meu argumento de que o fato de a lógica existir e o fato de a lógica ser abstrata. Aliás, eu quero que você me diga qual foi a corrente filosófica que você citou que admite coisas abstratas que são objetivas? Os realistas. Os realistas. Tá. Porque, no caso, você está colocando Platão nisso aí, né? Quando você fala que para Platão as ideias eram abstratas e ao mesmo tempo eram objetivas, é isso? Não necessariamente Platão, houve muitos realistas, eu não lembro o nome, né? Sei que Platão era realista, não lembro o nome. Houve outros, eu acho que Boécio também era realista, eu não lembro o nome de todos os realistas, nem dos nominalistas. Não necessariamente Platão. Bem, Boécio era um medieval, com certeza ele entendia que os universais eram ideias divinas. Platão, eu teria que pesquisar melhor, porque eu não li ainda o livro onde ele expõe essas coisas na sua profundidade. Eu li só a República, né? Mas pelo que me consta, ele não chegou a usar a palavra abstrato ali, sabe? Se alguém fez isso, foi algum comentarista, algum intérprete depois que se referiu às ideias platônicas como coisas abstratas. O que seria um erro, ao meu ver, considerando isso que nós vimos. E eu não vi você comentar o argumento que eu usei de que se a lógica é necessária para qualquer coisa, deve haver um sujeito absoluto. Você não refutou essa hipótese do sujeito absoluto, o sujeito que existe necessariamente e que nós podemos chegar a essa conclusão a partir da absolutez da própria lógica. Eu refutei sim, Rafael. Bom, não vou dizer que eu refutei porque eu não sou o juiz do debate, mas eu vou dizer que eu tratei dessa questão sim. A tua tese depende não vou dizer, depende do pressuposto de que a lógica, a matemática e tal sejam ideias. Portanto, elas dependem da mente, tá? E eu refutei justamente esse pressuposto. Bom, refutei. Eu lidei justamente com esse pressuposto. Eu argumentei por que a lógica, a matemática e tal não podem ser ideias. Então, elas não dependem de um ser. Tá, você falou que elas não podem ser ideias porque, nesse caso, elas seriam variáveis e nós sabemos que elas não são variáveis, pelo contrário, elas são o pressuposto de qualquer coisa que possa existir e, portanto, elas têm que estar fora de qualquer mente. Não foi isso? Não necessariamente, não. Eles poderiam não variar. Por acaso, eles poderiam não variar. Não é isso que eu disse, não. Meu argumento foi que o próprio Deus... Não foi. Não foi esse argumento, não. A lógica para você é passível de variação? Não foi nem isso que você disse. Eu estou perguntando para você se na sua visão a lógica é passível de variação. Não é passível. Então, eu não vejo qual é a contradição entre o que eu expus da sua visão e a sua visão. Não, você não entendeu. Eu não estou me prendendo o meu argumento foi o seguinte: Deus, ele está sujeito à lógica. Logo, a lógica não pode ser uma ideia na mente de Deus. Ok, Deus está sujeito à lógica. Ô Farias, mas a gente pode entender que a lógica nada mais é que a descrição da forma como a mente de Deus funciona. Deus é assim. Não, sim, né? Mas veja bem, a existência de Deus está sujeita à lógica. Se fosse assim, nesse caso, Deus poderia ser diferente do que poderia ser algo ilógico, tá? Se a lógica não fosse algo absolutamente necessário, então a existência de Deus poderia transgredir a lógica.
visto que ela não pode transgredir a lógica, nem em teoria, olha, nós não conhecemos pessoalmente Deus, ok? Mas nós podemos afirmar seguramente que a sua existência, as suas ações não podem transgredir a lógica. Isso significa que Deus está sujeito à lógica. Mas qual a diferença entre dizer que Deus está sujeito à lógica e dizer que a lógica é o modo como Deus é, e Deus é assim de modo necessário? Deus é o fundamento de qualquer coisa que começou a existir, Deus é o pressuposto de tudo aquilo que passou a ser, e portanto ele mesmo não pode ter passado a ser em momento algum. Ele é o verdadeiro ser com S maiúsculo, e tudo o mais é derivação dele, de modo que tudo é derivado da mente lógica de Deus. Assim, Deus é uma mente, ok? Então, veja bem, o que você disse é que a lógica, a matemática, são ideias da mente de Deus, ok? De fato, assim, me parece que você está pintando Deus como a lógica, mas a lógica é uma coisa impessoal, é uma coisa inconcreta, vamos dizer assim, é uma coisa inconcreta, ao passo que Deus é uma coisa concreta, uma coisa pessoal. Sim que, visto que Deus está sujeito à lógica, tá? Deus é conforme a lógica, como tudo no mundo é conforme a lógica, ok? Mas Deus não é a lógica, já que Deus é uma mente, já que Deus tem ideia, já que Deus pode cometer ações, ao contrário da lógica, tá? Então, é evidente que Deus está sujeito à lógica, e se Deus está sujeito à lógica, a lógica não pode ser uma ideia na mente de Deus. Mas eu não disse apenas que a lógica é uma ideia na mente de Deus, como uma criação, sabe? Uma coisa que Deus descobre. Mas a lógica é a própria forma da mente de Deus. É claro que a forma é uma coisa impessoal, mas não tem problema nesse quadro que eu estou pintando, porque Deus, ele é lógico mesmo, sabe? A lógica nada mais é que algo que nós abstraímos da própria mente de Deus. A gente vê Deus, que é um ser puramente perfeito, que é a base de tudo aquilo que começou a ser, segundo, né, a visão clássica que a filosofia apresenta a respeito de Deus, como essa base ontológica das coisas que começaram a existir. E aí nós extraímos a lógica. Deus é Deus. Deus não é não Deus. Ou Deus é, ou Deus não é, né? E aí nós tiramos esse padrão e aplicamos a qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente consiga conceber tem que estar sujeita a este padrão. Agora, não quer dizer que o padrão existia em si mesmo eternamente, independentemente de qualquer coisa, porque este padrão nada mais é além do que o modo como a mente funciona, o modo como as coisas são percebidas e conhecidas. O fato de Deus estar sujeito ao padrão lógico significa que Deus está sujeito a si mesmo. Deus é Deus. E eu vejo que não há mais o que falar, pelo menos da minha parte, sobre isso. Assim, você veja bem, Deus não poderia, a existência de Deus não poderia transgredir em nada os princípios da lógica. Isso é evidência de que Deus está sujeito à lógica. Não que a lógica esteja sujeita a Deus. Se a lógica fosse uma ideia na mente de Deus, por não haver, portanto, por exemplo, o princípio de causalidade, essa ideia na mente de Deus, que é a tua tese, poderia ser distinta do que é. Porque ela só pode ser o que é pela lógica. Ela só pode ser o que é, supondo que a ideia na mente de Deus seja perfeita, lógica, epistemologicamente falando, porque a gente está falando de uma mente, pela lógica, ok? Então, se a lógica fosse uma ideia na mente de Deus, a lógica poderia ser distinta do que é. Deus poderia ser distinto do que é necessariamente. Se Deus não pode ser distinto do que é, testando a tua tese, claro, eu não estou defendendo a existência de Deus, nem que Deus seja lógico, nem que ele seja necessário. Significa que ele é dependente da lógica. Então, a lógica
anterior, assim, lógica, termos de lógica, anterior a Deus, não seja caso Deus existe, né? Ela é anterior a Deus, ela é superior a Deus. A não ser que você descreva Deus exatamente como a lógica, então eu não poderia dizer que Deus é necessário, contingente, porque ele é dependente da lógica, não é a lógica que depende dele, é ele que depende da lógica. Porque se a lógica dependesse dele, a lógica poderia ser distinta do que é. E isso é inconcebível. Tanto quanto é inconcebível que Deus exista transgredindo qualquer princípio lógico. Ora, quem está sujeito a quem? É Deus que está sujeito à lógica, não é a lógica que está sujeita a Deus. Então a lógica é algo absolutamente necessário. Deus já é algo contingente. Farias, em primeiro lugar, seu microfone está muito ruim, tá? Em muitos pontos sua voz ficou muda aí. E em segundo lugar, você apenas repetiu tudo aquilo que você já tinha falado antes. E o meu ver, eu progredi em relação a isso tudo que você apresentou, quando eu falei que a lógica não é apenas uma ideia, mas é a forma da mente de Deus, Farias. Eu falei isso. O fato de Deus estar sujeito à lógica, como eu mesmo admiti, eu nunca falei que a lógica está sujeita a Deus no sentido de que Deus pensou na lógica e aí a lógica passou a ser, e Deus poderia pensar de outro modo e nessa hipótese a lógica não existiria. Não é isso, de forma nenhuma. Eu mesmo confessei que a lógica é necessária, a lógica é transcendente, a lógica é absoluta. E isso revela que existe algum sujeito que tem essas mesmas qualidades, do qual a lógica é abstraída. A lógica é a forma dele. E não tem sentido perguntar por que ele é assim. Porque aí nós estamos falando do fundo da realidade. Nós estamos falando do ser no mais amplo sentido. E aí a gente não pode ficar buscando alguma causa anterior, porque se você descobre a causa de todas as coisas que começaram a ser, então você buscar qual é o motivo dessa coisa ser assim, você já está traindo o próprio conceito de primeira causa, de fundo do ser, de base ontológica, sabe? Você está contradizendo esses conceitos que na verdade são um só, é um conceito expresso em várias expressões, quando você fica buscando a causa da primeira causa, sabe? Que é uma coisa absurda, é igual você buscar a curvatura do quadrado, né? Então, assim, é isso, sabe? Como eu falei, eu não vejo mais como colaborar além disso que eu já colaborei. Então, olha só. Se Deus não poderia, a existência de Deus não poderia transgredir qualquer princípio da lógica, qualquer regra da lógica, qualquer regra da matemática, ora, quem é necessário? A lógica ou Deus? A matemática ou Deus? Evidente que a lógica e a matemática são evidente que Deus é que está sujeito à lógica e não o contrário. Só um instante. É a matemática lógica de segunda ordem. Só um instante, Davi. Só um instante, Davi. Então, o fato que eu acho que você não está notando é que Deus não poderia ser diferente do que é. Deus não poderia transgredir a lógica. Veja bem, Deus não poderia transgredir a lógica. Ok? Não é a lógica que não poderia transgredir. Então, Deus é quem está sujeito a lógica. Deus não está sujeito à lógica no sentido de a lógica seja a natureza de Deus. Ok? Em teoria, Deus poderia ser distinto do que é, mas ele não poderia, em absoluto, transgredir a lógica. Então, eu penso que, sim, se Deus existe, a causa dele, seja a lógica, seja a matemática, sejam essas coisas ditas abstratas, porém objetivas, reais, né? De modo que elas não podem ser ideias na mente de Deus, tá? Se fosse o contrário, sim, Deus poderia, a existência de Deus poderia transgredir qualquer princípio lógico. Se não pode, significa que se isso é inconcebível, significa que Deus é quem está sujeito
não no sentido que você pôs, porque a natureza dele é lógica, porque para mim isso é apenas um postulado. Por acaso a natureza dele é lógica. Se não é por acaso que a natureza dele é lógica, significa que ele que está sujeito à lógica, né? Se eu sou do jeito que sou, não é que eu esteja sujeito a mim mesmo, eu simplesmente sou assim, ok? Então, se ele está sujeito à lógica, significa que a lógica é que seja necessária, e não Deus. Claro. Né? E além do fato de que Deus é uma mente é algo que pode perceber, uma percepção dura, por exemplo, ou 1 minuto, ou mais de 1 minuto, uma percepção da visão, por exemplo, da visão de uma flor, dura ou 1 minuto, ou menos de 1 minuto, ou mais de 1 minuto. Então, uma mente é uma coisa temporal. A lógica, pelo contrário, não é uma coisa temporal, é uma coisa atemporal. Porque seria impossível, seria inconcebível nós imaginarmos qualquer cenário onde os princípios lógicos ou matemáticos poderiam ser transgredidos. Isso é atemporal. Uma mente é uma coisa temporal. É uma coisa contingente, portanto, precisa de uma causa. O que não precisa de causa é uma coisa que é absolutamente necessária. Por exemplo, se a lógica precisasse de causa, por exemplo, se a causa da lógica fosse Deus, significaria que bastasse que tirasse a sua causa para que aquela coisa não existisse. Bem, eu fui o mais explícito possível para dizer que é absolutamente impossível que a lógica não exista, que a lógica seja revogada, sabe? Eu falei isso diversas vezes, eu não tenho como ser mais claro do que eu já fui, né? E agora você está trazendo novas afirmações, quando você fala que por Deus ser uma mente ele teria que ser temporal, né, etc., porque uma mente percebe e a percepção dura, né? Então, só que eu não acho necessário não a gente entender que a mente é uma coisa temporal, né? Eu estou até tentando achar uma definição de mente aqui, né? Porque no dicionário de filosofia ele coloca é o mesmo que intelecto, o mesmo que espírito, conjunto das funções superiores da alma, intelecto e vontade, o mesmo que doutrina. Nesse sentido, disse mente de Aristóteles. Eu nem conhecia essa acepção aqui de mente, né? Nunca vi ninguém usar mente dessa forma. Só que se você vai em intelecto, né, que é a primeira definição aqui, ele fala que o intelecto é a atividade mental, né? Então, são definições que remetem uma a outra, né? A gente fica num círculo e o melhor para definir a mente é a gente fazer como Descartes, né? Que ele foi garimpando, foi tirando ali as coisas desnecessárias e chegou no conceito mais inquestionável, mais puro possível, né? Que é aquilo que pensa, né? É aquilo que está aqui agora, aquilo que é indubitável ao longo das experiências que não tem uma linha causal determinante, né? Porque a gente não sabe qual percepção vai nos afetar futuramente. Sempre que a gente acredita saber, nós na verdade estamos sendo induzidos pela repetição da observação, como o David Hume viria a sublinhar muito bem depois, né? Mas independentemente disso, de qual seja a percepção que nós teremos, o fato é que existe algo agora, aqui, que está pensando e está percebendo também, né? E essa coisa que percebe, ela mesma tem uma estabilidade, ainda que transitória, né? Ela tem uma certa estabilidade. Ela não se confunde com a percepção, né? Então, essa coisa que age é a mente, né? E ela age como? Ela age recebendo e também fazendo coisas, né? Ela recebe ideias e ela gera também ideias, né? Ela pode moldar as ideias da sua imaginação. Agora, se a gente fala de uma mente que já tem todas as ideias em si mesma, né? O que é a conclusão lógica que nós chegamos a partir do próprio conceito da lógica como algo abstrato e como argamassa da realidade, o que nos leva a entender que há uma mente que não tem essas limitações que nós temos, que é uma mente infinda,
uma mente que envolve a tudo aquilo que existe e que, portanto, configura tudo o que existe, compõe tudo o que existe, tudo o que pode ser, tem que ser derivado dela, né? Então, pelo próprio fato de a lógica ser abstrata, absoluta, necessária, nós vemos que tem que haver uma mente que não tem essas limitações que nós temos aqui, né? Aí a gente tem que entender que existe um sujeito que conhece a si mesmo perfeitamente, que não precisa se descobrir por um ato reflexivo, como Descartes fez, um sujeito que vê a si mesmo sem limitações, sem problemas, sem entraves, né? E esse sujeito tem uma determinada forma que nós chamamos de lógica. É assim que eu vejo essa parada toda. Aí talvez eu seja acusado, né? Então você está redefinindo a palavra mente quando você fala de uma mente suprema que tenha tudo. Então, é que nós estamos muito acostumados, né, a usar as palavras de acordo com a nossa empiria, de acordo com aquilo que é ordinário e costumeiro. Mas é assim mesmo, tanto na filosofia como na ciência, muitas vezes nós temos que abandonar certos conceitos, criar outros, né, inventar palavras novas, ressignificar muitas coisas para que a gente consiga descrever o mais próximo possível aquilo que nós descobrimos, para que a gente possa compreender a própria realidade, né? Olha aí a tela que eu estou compartilhando, você consegue ler? Consigo. Aqui, ó, na definição de pensamento, no dicionário de filosofia, ele vai falar... eu acredito que é Vico aqui, né? Ele colocou... Tem um erro de digitação aqui, né? Que Vico, ele dizia que a Deus pertence a inteligência, que é o conhecimento perfeito, resultante de todos os elementos que constituem o objeto. E ao homem pertence só o pensamento, que é como ir recolhendo alguns dos elementos constitutivos do objeto, né? Então, assim, Deus ele já conhece a tudo perfeitamente, ele não precisa pensar, porque o pensamento é um processo. Segundo esse teólogo medieval, enquanto, né, o homem é o contrário, ele precisa ir passinho a passinho para poder atingir a verdade. E olha que interessante, mais embaixo aqui, ó, ele vai falar: a característica do conceito de pensamento como intuição é a sua identidade com o objeto, né? Neste sentido, o pensamento é a atividade do intelecto intuitivo, ou seja, do intelecto que é a visão direta do inteligível segundo Platão, ou que, segundo Aristóteles, identifica-se com o próprio inteligível em sua atividade. Para o pensamento, neste sentido, os antigos usaram constantemente a palavra intelecto, né? Aí depois ele vai falar sobre os idealistas alemães, né? Fichte, que identificou o pensamento com o eu, ou autoconsciência infinita. O mesmo fizeram Schelling e Hegel. Schelling afirmava: meu eu contém um ser que precede qualquer pensamento e representação. É porque é pensado. E é pensado porque é. Produz-se com o meu pensamento graças a uma causalidade absoluta. E Hegel expressou também com mais clareza a identificação do pensamento com a autoconsciência criadora, ou seja, como atividade que coincide com sua própria produção. Ao definir a lógica como ciência do pensamento, afirmava que ela contém o pensamento porque é, ao mesmo tempo, a coisa em si mesma, ou contém a coisa em si mesma porque é, ao mesmo tempo, o pensamento puro. É aquela história, não há forma sem conteúdo e não há conteúdo sem forma. Qualquer objeto que você conceber tem que estar em um molde abstrato, e qualquer molde abstrato que você conceber vai ter que ter algum objeto, vai ter que ter algum preenchimento para que faça sentido você falar do molde. Mesmo que seja imaginativamente, você vai ter que atribuir algo para preencher esse molde. Isso inclui a lógica. A lógica não pode existir pura, sozinha, flutuante. Né? Eu entendo que é isso que Hegel estava falando aqui. E aí ele continua falando, mas eu acho que vai ficar muito cansativo ficar lendo isso tudo, né? Mas assim, a minha visão
ela casa muito com essa dos filósofos medievais e dos idealistas alemães. Quando eu falo de uma mente que existiu desde sempre e que ela é a base de todas as coisas que tiveram início, né? Todas as coisas cronológicas, isso é concebível, sabe? Por mais difícil que seja, não é contraditório. Uma mente que não pensa, uma mente que apenas conhece a tudo eternamente em um único ato simples e perfeito. Diferentemente das mentes humanas que nós conhecemos que precisam passar por processos, tá? Era só isso que eu queria trazer. Assim, eu admito, Rafael, que a mente de Deus possa não... É evidente, né? Que Deus, que é possível, em teoria, que Deus, ele é onisciente, bom, em teoria ele pode ser onisciente, então ele não precisa, por exemplo, refletir sobre nada para chegar a uma conclusão, tal. Mas, assim, essa questão de definição, nós, ao falarmos, a gente usa inúmeros termos e eu vou arriscar que a maioria de nós, tá, não os aprendemos do dicionário. A gente aprende da vivência, né? A gente aprende da vivência. E eu não tenho, assim, tanta resistência em mudar um termo, desde que a pessoa entenda o conceito. Porque, como filósofos, o que a gente está fazendo é discutir conceitos. A gente usa termos para que o outro entenda. Supondo que o outro vai entender que aquele termo designa aquele conceito que a gente quer comunicar, né? Então, uma mente. Quando eu ouço dizer que Deus é uma mente, né, esse termo mente eu não sei de saber, mas eu posso arriscar que ele surgiu primeiro, que ele foi criado para designar um conceito que se referia às nossas mentes, aos nossos eu. E depois que alguém teve o conceito de Deus e falou assim, o conceito de Deus é daquilo que nós chamávamos de mente. Saca? Mesma coisa com a percepção, né? Então, se Deus fosse uma outra coisa que não essa, dever-se-ia criar um outro termo que não mente, minha opinião. Porque quando fala-se que Deus é uma mente, eu imagino que ele seja na mesma forma que a nossa mente. Não significa que ele tenha que, por exemplo, descobrir coisas como nós descobrimos, porque também a nossa mente tem coisas que ela descobre e tem coisas que ela já sabe, descobriu no passado. Tá entendendo? Isso não é impossível, que Deus já soubesse de tudo o tempo todo. Não, tá? Mas, assim, como uma mente, ele pode perceber, mesmo que a gente já saiba de coisa. Por exemplo, mesmo que eu já tenha tido uma conclusão, esteja convicto sobre uma conclusão, eu posso, de propósito, fazer uma nova reflexão, se não conhecesse, já sabendo que eu já conheço. E aí eu vou chegar à mesma conclusão, sei lá. E Deus pode fazer isso. Isso demanda tempo, na minha opinião. Tá? Se você me convencer assim que uma... Então eu penso que Deus, se é uma mente, a não ser que troque o termo, tá? Se é uma mente, ele pode perceber. E, assim, aí entra a questão. Eu penso que seja axiomático de toda percepção. Tá? Se, assim, alguém me convencer que uma percepção não necessariamente dura um tempo, eu vou dizer, então pode ser que Deus não seja temporal, né? Mas, assim, eu concluí-lo como temporal decorre também de outras coisas. Por exemplo, eu acho concebível imaginar um mundo sem mente nenhuma. Eu sei que você não acha, mas eu acho, saca? O mundo só com coisas impessoais. Eu acho concebível o nada. Concebível não é a mesma coisa que imaginar. Não se pode imaginar o nada, né? Talvez o cara que seja cego de nascença possa até imaginar o nada, porque ele não vê nada, nem preto, nem branco, nem nada. Mas para nós não é possível imaginar o nada, né? Mas conceber uma coisa é diferente de imaginar. Por exemplo, eu concebo a regra matemática, né? E essa regra matemática não é a imaginação que eu faço, é uma concepção, né? Eu não posso conceber ela não existindo. Eu concebo ela existindo, mas eu não estou imaginando ela. E ela é inextensa.
Como é que eu posso formar uma imagem dela na minha, né? Então, se alguém puder me convencer que uma percepção não dura, eu direi, tá? Deus pode ser atemporal. Se alguém me convencer disso, né? Eu não estou convicto disso. Sobre essas coisas ditas abstratas, classificadas como abstratas, poderem ser meramente ideias, eu penso que o meu argumento prova que não. Eu penso que meu argumento prova que não, sabe? Tá? Porque a existência de Deus já é dependente disso. Se não fosse dependente disso, a existência de Deus, em tese, a existência dele poderia transgredir tais coisas. Então eu penso que essas coisas não possam ser ideias. A gente ia ter um regresso infinito, né? Seriam ideias da mente que criou Deus. E aí a mente que criou Deus também teria que ser ideia de, quer dizer, teríamos um regresso infinito, não tem como. Nós temos que nos contentar com alguma coisa que seja absolutamente necessária. E essa coisa absolutamente necessária, na minha opinião, pelos meus argumentos, está provado que são a lógica, a matemática e tal. Eu mostrei para você que, segundo alguns filósofos, Deus não pensa, tá? Mas isso não desmente o fato de que ele é uma mente, né? Porque ele tem o conhecimento intuitivo e intelectivo, e não o conhecimento processual. Então nós não teríamos problema em falar que Deus não pensa e nem mesmo que Deus não percebe. O próprio Berkeley, ele chega a dizer que Deus não percebe, porque Deus não é afetado por nada. Deus apenas tem as ideias, né? A percepção é algo que diz respeito às mentes finitas, que estão sujeitas a algo, enquanto Deus está sujeito apenas a si mesmo. E pelo fato de Deus ter a forma lógica, Deus está sujeito à lógica, né? E existe uma relação de interdependência entre Deus e a lógica, porque na verdade, quando a gente fala de lógica, nós estamos apenas abstraindo a forma da mente de Deus, ou seja, o modo como Deus é. Deus é perfeito, Deus é coerente. A perfeição e a coerência são coisas necessárias para que Deus exista? Não, Deus tem essas qualidades em si, e qualquer coisa que seja perfeita ou coerente tem isso por derivação do próprio ser de Deus, e isso diz respeito à lógica também. Todas as ideias lógicas e verdadeiras derivam o que? De Deus, porque elas obedecem a esse padrão que é a forma do ser com S maiúsculo, que é essa mente, né? Ah, você não gosta da palavra mente porque mente para você tem que ser uma coisa temporal, que pensa, que descobre, que aprende, que percepciona. Então tudo bem, tire a palavra mente. Vamos colocar assim, uma coisa inteligente que tem ideias eternamente, que vê essas ideias eternamente e as conhece de modo sempre atual. Pronto, acabou o problema. Não tem sentido você pensar quem criou essa mente, porque nós estamos falando da primeira causa, né? E eu entendo também ter demonstrado pelos meus argumentos que essa primeira causa tem que ser algo assim, tem que ser algo inteligente, que contém as ideias, que afeta as mentes finitas para que elas percebam essas ideias, né? E isso deriva do que? Da própria absolutez da lógica. A lógica enquanto algo abstrato. O abstrato, segundo todos os dicionários que eu achei até hoje que tratam da definição filosófica, é algo que existe em e por causa de alguma mente. E eu estou consultando aqui o conceito da ideia em Platão no dicionário de filosofia para verificar se os realistas ensinaram que existem coisas abstratas que são objetivas, tá? Mas por enquanto eu vou me calar. Então eu não entendo mesmo, assim, para mim é novidade, tá? Tô sabendo agora que desse conceito de Deus sendo uma mente, mas que não tem a percepção, tá? Mas assim, você disse que Deus teria ideias. Você já tinha dito isso, ideias eternas sobre as coisas, Fala mais perto do microfone, por favor. que Deus teria ideias eternas sobre as coisas, né? Mas, assim, como que essas ideias não seriam percepções, né? Ele é inteligente. Inteligente, eu entendo como uma coisa que pode criar
algum produto. Nossa, tá ruim demais, Farias. Tá muito ruim, cara. Não tem como melhorar esse som aí? Alô, alô. Vamos ver. Tá. Eu entendo uma coisa inteligente como uma coisa que, por exemplo, possa criar um produto útil, tá? Eu também não vejo como Deus ter ideias eternamente sobre tudo não possa ser uma percepção. Talvez você devesse descrever mais, né? Porque você dizer isso me parece uma percepção, né? E você disse que ele não perceberia nada. Sendo inteligente, como ele não pensaria? Eu não estou conseguindo conceber isso. Tá? Me parece assim, não estou te acusando disso, mas me parece que aos poucos você está retirando de Deus sobre sua pessoalidade, tá? Que aos poucos você está tornando, fazendo um retrato como a lógica, como a matemática. E se for isso, eu vou dizer, Deus é necessário. Mas não é o conceito que eu acho que seja o conceito de Deus. A meu ver, o conceito de Deus é de alguma coisa concreta, do que nós chamamos na vida de mente, uma forma de pensar. Não significa que seja uma mente limitada como a nossa, pode ser uma mente ilimitada. É limitada só pela lógica, capacidade de intelecto, isso eu quero dizer. Mas que tem a mesma forma chamada de mente, né? Então é isso, assim, ideias eternas das coisas não seriam percepções, intelecto não seria uma coisa capaz de pensar com inteligência. Concluiu? Sim, são mais umas considerações, mas entenda o teu conceito, o conceito que você está trazendo de Deus, porque eu ainda não estou conseguindo vê-lo, concebê-lo, entendeu? Ô Farias, eu falei de percepção no sentido empírico, tá? Ah, tipo, eu ver a parede, eu não, por exemplo, imaginar alguma coisa, é isso? Isso. Ah, então Deus imaginaria, por exemplo. Sim. Ah, sim. Não é uma percepção, não dura um tempo uma imaginação. Não necessariamente, Farias. Eu consigo pensar em uma mente que está pensando eternamente a mesma coisa sem princípio. Mas isso é um tempo que não tem fim no passado nem no futuro. Não, mas não é tempo. O tempo é uma sucessão de percepções. Se essa mente tem uma única ideia, não precisa ser nenhuma única ideia, né? Ela pode ter inúmeras ideias, infinitas ideias, mas Ah, sim. ela vê essas ideias continuamente. Tá. Significa, quando eu falo de continuamente, então dá a impressão que tem uma linha, né? Que essa mente ela esteve pensando do ponto A o ponto B para o ponto C até o ponto atual, mas não é assim não, cara. Porque isso é uma ilusão de ótica nossa que a gente olhando para trás, quando nós filosofamos sobre essa mente, a gente fala que ela esteve o tempo todo pensando, porque o tempo diz respeito a essa limitação nossa, que nós somos afetados por percepções e nós temos essa cadeia, que é uma cadeia que nós precisamos recorrer quando nós falamos de alguma coisa, né? A gente precisa colocar as coisas em termos que sejam acessíveis a nós aqui. Nós precisamos de ponto de referência. Então a gente fala de Então, Deus como se ele estivesse pensando eternamente, mas o pensamento é um processo. Não tem como Deus pensar no mesmo sentido que nós usamos ordinariamente, né? ok. E então é isso. Mas assim, você imagina assim, eu tô olhando para um quadro, tá? Tendo a mesma percepção de um quadro, tá? Minha percepção não está variando por 30 segundos e depois imediatamente para uma também, sem que a percepção varie, Falhou, por uma Farias. hora. Antes do também aí. Eu estou olhando para um quadro, por Ah, 30 segundos minha percepção não está variando. ah. Depois, imediatamente, eu olho para uma flor, sem que minha percepção varie também, por Sem que a percepção varie também e aí travou. uma hora. Ah, Por uma hora.
quer dizer que o tempo que eu fiquei olhando para o quadro durou menos, foi menor do que o tempo que eu fiquei olhando para a fita. Porque um foi de 30 segundos e outro foi de 1 hora. Tá? E é isso que eu chamo tempo. Se você quiser trocar o nome, ou se você quiser, o tempo da concepção do Faria. Quando eu digo que Deus é temporal, eu não estou dizendo o tempo do teu conceito de tempo, uma sucessão de percepções. Nesse sentido, Deus não seria realmente temporal. Eu estou usando o tempo no sentido que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, por exemplo, as regras da lógica, da matemática, são atemporais no sentido de que elas não têm duração. Tá? E que Deus é temporal nesse meu sentido de se ele está percebendo as coisas. Enquanto o cara está ali olhando 30 segundos para o quadro, Deus está percebendo ali. Então, naquela sessão da percepção de Deus, tá? Imaginativa, no caso, durou 30 segundos. Né? Então, você vai ver, se aquilo ali foram 30 segundos, o que houve para trás foi uma eternidade de tempo, o meu tempo, do meu conceito de tempo, e o que há para frente é uma eternidade também do meu conceito de tempo. Não estou me referindo ao teu conceito de tempo. Pelo teu conceito de tempo, ele é de fato atemporal. Tá? Mas eu estou dizendo, pelo meu conceito de tempo, ele não é atemporal, ele é temporal. E ainda incorre na ilogicidade de um passado infindo, passado no meu sentido de tempo, tá? O que é impossível. Ao contrário das regras da lógica e da matemática, por exemplo. Essas sim são atemporais, porque é inconcebível que elas sejam diferentes do que são ou não existam. Então, elas, de fato, independem do tempo, elas não poderiam não existir, né? Então, elas não são temporais. Farias, olha aí, a tela que eu estou compartilhando, ó, a definição de ideia no dicionário filosófico, existem 2 significados. Primeiro, espécie única intuível numa multiplicidade de objetos. Segundo, como um objeto qualquer do pensamento humano, ou seja, como representação em geral. Né? Então, nesse primeiro sentido aqui, ó, o Platão, né? Nós temos um representante sendo o Platão. Espécie única intuível numa multiplicidade de objetos. Né? Agora, aqui, seria possível nós intuirmos algo que não seja intuição? Seria possível que em qualquer um desses 2 sentidos de ideia haja uma ideia fora de todo e qualquer sujeito? Né? Se a gente continuar lendo aqui, ó, ele vai falar que no primeiro significado, a ideia como unidade visível na multiplicidade tem caráter privilegiado. Eu entendo que teve um erro de digitação aqui, né? Tem caráter privilegiado em relação à multiplicidade, pelo que frequentemente é considerada a essência do que é múltiplice e, por vezes, o ideal ou o modelo dele. Né? Aí, em Parmênides, Platão atribui a Sócrates o conceito de que a ideia é a unidade visível na multiplicidade. Creio que há uma espécie única, né? É porque tem muitos pontos truncados aqui que a gente não consegue compreender. Mas, ó, essa parte aqui está bem legível. Ó. Segundo Platão, Sócrates disse, essas espécies estão como exemplares na natureza e as outras coisas se assemelham a elas e são imagens delas. A participação dessas outras coisas na espécie consiste apenas em serem imagens da espécie. Né? E Platão diz quais as coisas de que admitia é porque está difícil de entender aqui, mas enfim, ele falava de coisas que eram indubitáveis e coisas que eram duvidosas, né? Aí Sócrates fala, na boca segundo Platão, parece-te que há uma semelhança em si, separada da semelhança que nós temos, e muitos em si, bem como outras coisas deste tipo. Parece-me que sim, disse Sócrates, e admites que haja, continuou Parmênides,
a espécie do justo em si, do belo em si, do bem em si e outras coisas assim? Sim, respondeu Sócrates. E admites que haja uma espécie de homem separada de nós e de todos os nossos semelhantes, uma espécie em si do homem, do fogo da água? Sempre tive dúvida, respondeu Sócrates, se convinha ou não reconhecer essas espécies assim como as outras, né? E aí depois ele fala de chapéu, lama, imundície e outras coisas destituídas de valor ou vis, né? Duvidas que haja ou não uma espécie de cada uma delas separada das coisas correspondentes que podemos manipular? Certamente não, respondeu Sócrates, né? Então, para o Sócrates não havia o chapéu em si, né? Só havia os objetos chamados chapéus. Essas coisas são tais e quais nós as vemos, e seria absurdo acreditar que há uma espécie delas, né? E aí, Parmênides, né, deste trecho de Parmênides, existem, portanto, 3 classes de objetos. Os objetos dos quais, com certeza, existem ideias, que são os objetos matemáticos, como igualdade, um, muitos, etc. Os valores, o belo, o justo, o bem, etc. Os objetos dos quais é duvidoso que existam ideias, né? Ou seja, existem objetos que nós não sabemos se têm ideias, como as coisas naturais, fogo, água e homem. E, por último, objetos que sabemos que não têm ideias, que são as coisas vis ou geralmente as que não têm valor. Lendo assim, parece que é uma coisa muito arbitrária, né? Por que alguns têm? Não, eu entendo que tem uma arbitrariedade aparente, pelo menos aqui, porque se esses valores, e no caso aqui, esses valores certamente eles têm ideias, né? Eles correspondem a coisas que estão fora dos objetos que nós aprendemos, como ele fala aqui da matemática, e ele fala dos valores também, o belo, o justo, o bem, etc, né? Mas quando nós falamos de valores, nós estamos apenas descrevendo coisas, nós estamos falando de conceitos, e isso é ideal, depende de uma mente para existir, né? Ele fala objetos dos quais é duvidoso que existam ideias, né? Ele fala que os objetos naturais, fogo, água, homem, etc. Então, eu acho interessante essa classificação deles, mas continua aí. Não, mas é isso assim, porque eu precisaria ler o Parmênides, né, profundamente, linha por linha, para verificar a fundamentação dele. Mas eu só queria trazer o conceito de ideia em Platão para a gente verificar se em Platão essa ideia é uma coisa abstrata e se ela, ao mesmo tempo, é objetiva, se ela está fora de todo e qualquer sujeito. Eu não vejo a palavra abstrato ser usado aqui, né? Então, eu continuo defendendo que uma coisa abstrata ela está necessariamente em alguma mente. Agora, quando Platão fala de ideias que correspondem aos objetos matemáticos, né, como igualdade, um, muitos, etc., eu não vejo como você separar isso aqui da ideia que alguém tem, entendeu? Se não que alguém construiu, mas a ideia que alguma mente tem. E é assim que eu concluo. Sim, assim, há alguns anos atrás, eu tinha essa classificação Era uma aula que eu havia criado sobre metafísica, na verdade. E aí a metafísica, o quê? Ela é denunciada justamente pelos padrões universais, né? E, de fato, então eu tinha feito essa classificação entre metafísica natural e metafísica artificial. O que seria a metafísica artificial? Seria assim, eu não há tempo assim, né, para eu dar uma resposta definitiva. Mas a princípio eu concordo contigo que, por exemplo, o padrão carro seja uma coisa metafísica, que é uma ideia, de fato uma ideia, né? Uma ideia é uma coisa metafísica. O padrão carro, né, que rege a construção desses particulares, os automóveis particulares, não é uma coisa física. Mas também não passa de uma ideia. Aí se você me pergunta, é temporal ou atemporal? É atemporal. Contudo, ele não existia antes de um homem, do ser humano, estabelecer aquilo.
ele é temporal no sentido de que ele não é inerente ao tempo, né? Mas, assim, há também uma metafísica, como eu classificava há alguns anos atrás, natural, que seja a matemática, né? Que seja a lógica, e de modo que não possam ser ideias, né? Não possam ser ideias, porque, como eu argumentei, só vou repetir, só porque conveio agora, porque eu acho que você já argumentou contra o meu argumento, eu já argumentei contra o teu argumento. Se Deus depende dessas coisas, então não podem ser ideias, né? Deus sendo uma mente. E se Deus não poderia transgredi-las, significa que Deus está, de fato, sujeito a elas. E também há um intermediário entre os dois, né? Porque há esses padrões que são, de fato, metafísicos, que o homem cria, que são artificiais, e também há, na minha opinião, padrões que sejam metafísicos e artificiais também, mas que Deus cria, né? Como, por exemplo, o padrão de ser humano, o padrão de macaco, o padrão de árvore, né? São artificiais porque são contingentes, mas eles não são tão inferiores como os padrões que nós mesmos, seres humanos, criamos, né? Mas muito importante, muito interessante esse texto aí, fantástico. Aham. O meu ponto de vista realmente é o mesmo dos filósofos medievais, dos idealistas alemães e também desse filósofo grego aqui da época de Cristo, né? O Plotino, né? Que identificava as ideias com a própria inteligência como I maiúsculo, mais precisamente com a inteligência em estado de repouso, unidade e calma, que é distinta, mas não separada da inteligência que contempla e pensa. Neste sentido, a ideia é o objeto interno da inteligência divina, e como a inteligência não se distingue do ser e do ato de ser, a forma do ser e o ato do ser são a mesma coisa. Olha aí aquele conceito do Hegel, né? Todo conteúdo tem forma e toda forma tem conteúdo. Então a forma do pensamento e o ato do pensamento são a mesma coisa. Existe uma mente que se autoproduz num único ato, sem cronologia. É uma dependência lógica dela para com ela mesma, ou seja, ela tem uma forma necessária, né? E isso aqui tornou-se o lugar comum da patrística e da escolástica depois, né? O Agostinho, ele aproveitou essas ideias platônicas do Plotino para dizer que o Logos, ou Filho, tem em si as ideias, ou seja, as formas ou razões imutáveis das coisas que são eternas, assim como ele mesmo é eterno, né? E é isso. Assim, numa outra oportunidade, está bem tarde, eu gostaria de entender mais sobre o teu conceito de Deus. E gostaria que você levasse em consideração o meu conceito de tempo, tá? Quando eu digo que, por exemplo, toda percepção, não necessariamente a percepção física, empírica, mas até a imaginação, a reflexão, tudo isso para mim são percepções, né? Todas as operações da mente, mesmo as internas, as metafísicas, né? Elas duram, por exemplo, ou um minuto, ou menos de um minuto, ou mais de um minuto. E essa duração eu chamo tempo, tá? Não me importa tanto esse termo tempo. Eu apenas o uso porque eu creio que, honestamente, quando nós dizemos tempo, ou qualquer termo referente ao tempo, como passado, presente, futuro, agora, enquanto, tal, é o que todos entendem. Eu penso que esse seja o conceito universal, tá? Que nós usamos, tá? Assim, eu presumo até, não sei, mas eu presumo até que esse teu conceito de tempo seja um conceito que você concluiu, você chegou a essa conclusão, que o tempo é isso, tá? Mas que você mesmo tenha o conceito de tempo que eu tenho, tá? Assim como, por exemplo, pela definição do dicionário, abstrato é uma coisa que é necessariamente subjetiva, exclusivamente subjetiva, mas por
algumas coisas que eu acho que não são subjetivas, meramente subjetivas, são classificadas como abstratas, portanto eu as chamo abstratas, eu penso que você chegou a essa conclusão sobre o tempo, tá? Eu presumo, mas que você mesmo tem o mesmo conceito que eu sobre o tempo, no sentido de termo, relação de termo e conceito. Enfim, eu gostaria de entender, já que você admite que Deus pode ter percepções metafísicas, né? A imaginação, não sei se a reflexão, né? Como que, em primeiro lugar, se Deus seria temporal dentro do meu conceito de tempo, tá? E se não seria dentro do meu conceito de tempo, o porquê, o como ele poderia não ser, visto que a mim é evidente, eu pensei assim profundamente e qualquer percepção que ele tivesse ou duraria ou menos de um minuto ou mais de um minuto. E em como isso não incorreria num passado, tá? Porque se ele é atemporal e ele percebe as coisas eternamente, então não tem nem incorremos em muitas contas. Por exemplo, nesse momento agora, ele está percebendo, né? Quanto tempo, já que o que passou, por definição, é passado, deve ter um número de horas que ele andou percebendo tais coisas. Mas, ao mesmo tempo, não pode ter, porque o passado é infinito. Isso é uma autocontradição. E tem outras autocontradições que eu já apontei nos meus argumentos. Eu mantenho essas teses, não é por teimosia, não. Veja bem, eu realmente estou convencido, tá entendendo? E estou interessado em qualquer outra, porque eu admito a possibilidade, tá, de que eu esteja errado em qualquer coisa, tá? Eu acho altamente improvável que eu esteja errado nisso. Eu penso que essa minha tese de Deus como temporal, como contingente, tal, seja comprovada, tá? Mas em teoria pode ser que eu me enganei. Então eu gostaria realmente de saber, de que você me respondesse isso, uma outra oportunidade que agora já está bem tarde, para que eu entendesse melhor o teu conceito de Deus, que eu acho que eu ainda não entendi direito. Ok, fica para a próxima então.